vamos falar sobre o que é VPD. O VPD é a relação entre a temperatura e a umidade do ar, galera. De forma geral, é um cálculo, né, que acontece do que a planta é capaz de reter, tipo tanto de nutrientes, porque isso vai afetar a raiz da planta. O VPD não vai afetar só a folha, né? Qualquer coisa vai afetar a raiz também. Então, se tiver o VPD certinho para a planta se desenvolver bem, a raiz vai se desenvolver bem, as folhas, o caule, tudo começa na raiz. Então, galera, o VPD é o cálculo entre a quantidade de vapor de água que a atmosfera é capaz de reter e a quantidade de vapor já existente na atmosfera. Quanto mais alta a temperatura, mais umidade pode conter, e quanto mais baixa, menos umidade pode conter. E a importância do VPD, galera, é necessário, entendeu? Mas é quase impossível de controlar 100% se você não tiver os equipamentos adequados. Exaustor, você precisa de um exaustor ou de um umidificador ou de um desumidificador, porque é a relação entre esse ambiente, entendeu? Que você precisa para dar para suas plantas o melhor ambiente possível, mesmo que não tenha a temperatura adequada. Por exemplo, os melhores faixas de temperatura para cannabis, no geral, né, sem separar por período, é no máximo 27 graus de temperatura e no mínimo 15 graus. Essa é a temperatura que ela vai se desenvolver bem em qualquer fase. Mas entre essas temperaturas, quanto mais frio, melhor. Em qualquer dessas fases, por exemplo, principalmente na flora, né? Na flora, quanto mais frio, melhor. O VPD influencia na abertura dos estômatos, que é o que controla a taxa de transpiração e absorção de CO2. E eles são fundamentais para a fotossíntese da planta, né, galera? Então, consequentemente, eles afetam a qualidade da sua planta e dos seus buds no geral, né? Mesmo com a temperatura errada, como eu falei, é bom você também ter a umidade ideal. E aqui a gente vai fazer aqui, ó, galera, a cor verde. Vamos separar por cor aqui que já tem a tabela pronta da Cultilite aqui, ó. Que é para cor vermelha, fase de muda, começo de vega, cor verde, final de vega, começo de flora, e cor laranja, meio barra final da flora. Você deve evitar no caso. Só que como eu falei, galera, a melhor faixa de temperatura é até no máximo aqui, ó, 30 graus ou 27. 30 graus ainda tá de boa, mas 27, se você puder deixar menos que 27 graus, tá ótimo. Aí a sua planta vai ter uma condição ideal para ela crescer. Então, galera, quando você tiver, por exemplo, né, com 15 graus no seu grow, você precisa ter 70% de umidade. Se você tiver 90, esse cálculo que é feito, né, que é o que a planta absorve melhor, não vai estar ideal. Então, se ela tiver entre esses três aqui, ó, de 60 a 70, ela vai absorver melhor tanto os nutrientes que estão no solo, quanto se você faz uma rega foliar, os nutrientes que estão na folha, e vai crescer mais vigorosa, com mais saúde, vai crescer com mais resistência a pragas também. Então isso aqui é o ideal para você sempre ter no seu grow. Essa tabela aqui, ó, anotada, entendeu? Para você saber, vamos ver, por exemplo, um dia que nem hoje, assim, meio friozinho, tá 22 graus e eu tô no começo da vega, então até 80%, se tiver 22 graus, até 80% de umidade tá o ideal. Mas se tiver 70% ainda tá ok, entendeu? Se tipo assim, você tem que tentar manter o mais próximo disso aqui, mas é difícil, né? Ainda mais se a gente não tem todos aqueles equipamentos top, de linha caro, aquela estufa que controla tudo, controla a umidade, controla a ventilação, controla a luz, controla a PPFD, controla até o teu sono, mano, até tua fome se tu deixar, tá ligado? Então aí a gente tem que se virar, né, galera? Com exaustor, com desumidificador, com umidificador, mas assim, todos esses equipamentos que eu tô falando pra vocês, dá pra comprar um baratinho.